Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Vem saber mais. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson. Alisson, colheita aproximando, nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de colheita, né, Alisson? Vamos programar a colheita da turma. Muita gente acha que colheita é só começar, né? Vamos começar, mas quando que você vai começar, quando que você vai acabar e nunca sabe. E Sim. quando você não tem essa programação, você acaba atrasando suas podas, atrasando outros tratos e comprometendo a safra futura, né? Como a gente sempre fala, né, Xande? É uma programação de macro. Macro. Não tem programação de micro, não tem programação de detalhe nenhum. É uma programação do total. Que vocês vão ver que é algo muito simples, que nós trouxemos tanto lavouras manuais quanto lavouras mecanizadas. E, logicamente, cada um vai transformar esse cronograma que nós trouxemos aqui para a sua realidade. Né? Não quer dizer que o que nós colocamos aqui seja nenhuma verdade absoluta, mas iniciando aí, vamos pensar para dar um norte. Para né, dar um norte. Aí, né? por exemplo, você colocou aqui para iniciar a colheita num dia X, nós vamos chegar nele ali. Ah, mas a minha aqui é tardia. Tá, então encaixa a ideia dentro do seu a minha eu posso começar mais cedo. Encaixa dentro do seu cronograma. Sim, mas assim você consegue desenhar um cronograma. Exatamente. Então, vamos pensar aqui. Programação para uma colheita manual. Qual que é a área a ser colhida? Como exemplo, colocamos aqui 100 hectares a ser colhido. Como planejar o desenvolvimento dessa colheita? Previsão de safra, primeira coisa. Uma previsão de safra realística ou talvez para essa situação uma previsão de safra até exagerada, até superestimada, para não ter perigo de errar. Previsão de safra para esses 100 hectares, 6 mil sacas. Dessas, 75% é colheita, 25% é varrição. Programar a finalização da colheita para a primeira quinzena de julho. Da mesma forma, Xande, que eu disse, vamos superestimar a safra, vamos trazer a finalização da colheita para o menor prazo possível. Porque se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, você ainda tem como estender mais um pouco sem prejudicar a sua programação de podas. Ó, Alisson, isso daí que eu ia falar. Né? A primeira pergunta é essa, né? A pessoa fala, pô, mas estão colocando ali para terminar na primeira quinzena de julho. Tá, terminal do pé. Sim. As lavouras que você vai podar, você já conseguiu varrer, pra você tentar podar quando? Ah, deu algum imprevisto. Não, primeira semana de agosto eu tô podando. Beleza. Né? Para você pensar, para turma ir pensando mais ou menos desse jeito. Aí o que nós vamos programar? Vamos programar o início da colheita para a última semana de abril, que na nossa região aqui nas margens de Furnas, né, é muito tranquilo. Se falar em Varginha, já não é tão tranquilo. Se falar na região da Mantiqueira, Carmo de Minas, a gente tem certeza que não começa. Né? Então, assim, estou trazendo, como você disse, a data de última semana de abril como uma base, mas não quer dizer que seja para todo mundo, né? Prazo, 80 dias totais. Vamos pensar que tem 10 dias de chuva aí no meio dessa colheita, que vai perder 10 dias, então 70 dias úteis. Ou seja, essa colheita será processada em 70 dias úteis. Pegamos aí as 6 mil sacas, dividido pelos 70 dias úteis, vai dar 86 sacas por dia. Tem que colher 86 sacas por dia de uma forma ou de outra. Se um dia colher menos, no outro dia tem que colher mais. 86 na média dos dias. 75% é colheita, então 4.500 sacas
de colheita de pano, vamos assim chamar. 4.500 sacas em 45 dias. Então, eu tenho que colher 100 sacas por dia. 100 sacas vezes 500 litros, uma média de 500 litros para fazer um saco de café, são 50 mil litros dia, ou 833 medidas dia. Quando nós falamos medidas, nós estamos falando uma baliza de 60 litros, porque o produtor tem muito costume de trabalhar com baliza de 60 litros no sul de Minas. Então, nós estamos trazendo para uma realidade, uma linguagem bem do produtor. 25% varrição. Então, são 1.500 sacas de varrição, segundo a previsão. 1.500 sacas tem que ser levantadas em 25 dias. Então, são 60 sacas por dia. 60 sacas vezes 360 litros, em média, para fazer uma saca de varrição. Então, são 21.600 litros por dia, ou 360 medidas por dia. Aí está a nossa programação. Colocando nessa programação, então, 100 sacas por dia, aí, 833 medidas por dia, e colocando a varrição das 60 sacas por dia, que vai dar 360 medidas dia, né? Vamos agora ver o que nós vamos gastar de apanhadores para colheita. Neste prazo, se um apanhador colher 8 medidas por dia de média, então nós vamos gastar 104 apanhadores para fazer a safra dentro desse prazo. O produtor tem que saber quantas pessoas ele precisa para cumprir o prazo de finalização da colheita aí dentro do período que ele quer podar. As 360 medidas por dia, se um apanhador levantar da mesma forma 8 medidas por dia, precisa de 45 apanhadores para levantar essa quantidade de café todo dia. Da mesma forma, repito para quem está nos assistindo, isso não rende 8, é 5, não é só 8, é 12. Tudo bem. Ajusta a conta dentro da sua realidade. Outra coisa, né, Alisson, que o produtor pode fazer também é que nem nós estamos aqui com 104 apanhadores, né, para fazer do pé, a colheita do pé, e 45 para fazer do chão, quando a gente colocou 8 em 8. Não, mas como que eu faço? Eu vou arrumar então, vou chutar, tá, pessoal? Nós não vamos nem fazer conta. Eu tenho aqui 85. Tá, mas aí você viu que você precisava menos lá na tua apanha, então... Na varrição, né? Na varrição, então vê como que você vai. Você vai atrasar um pouquinho a colheita, mas você vai adiantar na varrição. Isso aí. Mas tá, então eu preciso podar aqui 30 hectares. Tá, então esses 30 você vai colher e varrer e já está pronto para podar. Sim. E depois o outro você vai seguindo a tua apanha, separado da varrição, aí do jeito que encaixar melhor na tua propriedade. O que nós estamos trazendo aqui é parâmetro para o produtor conseguir fazer a sua própria programação. Exatamente. Né? Isso aqui é só uma base que nós estamos colocando. Para a colheita mecanizada, a sistemática é a mesma. Eu trouxe um exemplo bem real que uma empresa, né? 500 hectares de café, dividido em 5 unidades aí. Essas 5 unidades com a previsão de safra somada de todas elas vai dar 22.800 sacas. Com a programação de podas, vai podar nessas propriedades, né, na soma, 275 hectares de café. Então, o prazo desejado para iniciar as podas seria na segunda quinzena de julho. Prazo aceitável, primeira quinzena de agosto. Então, assim, já estamos trabalhando com o prazo desejado e o prazo aceitável. Tudo, né? Com tudo isso, nós vamos planejar o início da colheita. Né? Como que planeja esse início da colheita? Numa área desse tamanho, né, com 500 hectares total, vai colher lá
300 e tantos hectares, eu tenho que fazer aplicação de maturador. Se eu não entrar com maturador, um Etrel, um Impulse, se eu não entrar com maturador, eu não tenho como programar esse início. Como que eu vou planejar? Igualzinho na colheita manual. Previsão de safra, 22.800 sacas, 75% é colheita, 25% é varrição. Ou não, minha varrição é 20%, então é 80% colheita, tá? Não muda nada, é a mesma coisa. O que nós vamos programar? Programar para finalizar aí na primeira quinzena de julho. Quando vamos começar a safra? Dessa forma, na última semana de abril. Prazo, da mesma forma, 80 dias, considerando 10 dias de chuva, 70 dias úteis para realizar essa colheita. Aí das 22.800 sacas, dividido por 70 dias, tem que colher 326 sacas por dia. Agora nós já estamos falando de um negócio bem profissional. Porque 326 sacas é a produção de um produtor pequeno para médio. Né? Já é um produtor pequeno para médio. Então você tem que colher a safra inteira de um produtor pequeno para médio em um dia. É um negócio bem profissional. 75% colheita, né? Então vai ser 17.100 sacas de colheita em 45 dias, 380 sacas por dia. Até a colheita aumentou em relação à média. 380 sacas por dia vezes 500 litros, nós estamos falando de 190 mil litros dia. Ou seja, 3.167 medidas por dia. É coisa pra caramba. 25% varrição, então são 5.700 sacas de varrição. Em 25 dias, nós estamos falando aí de 230 sacas por dia de levante do chão. 230 vezes 360 litros para fazer uma saca, nós estamos falando em 82.800 litros por dia ou 1.380 medidas por dia. Aí levando para a realidade, né, da colheita e da varrição, as 3.167 medidas por dia, uma colhedeira colhendo 1.000 medidas por dia, então eu preciso de 3 colhedoras. Né? Olha, se essa colhedeira para colher 1.000 medidas por dia, ela tem que trabalhar, hein? Né? Existem máquinas e máquinas no mercado. A lavoura tendo uma boa safra, uma boa carga, a máquina estando com a revisão em dia, uma máquina colher 1.000 medidas por dia é muito tranquilo. É um negócio bem tranquilo. Mas aí tem que ver tempo de serviço, a pessoa tem que escalonar tudo isso, né? Tudo isso. Mas a lavoura tá com 30 sacos por hectare de média. Vai tirar 1.000 medidas? De forma alguma. Né? Lavouras para sair 1.000 medidas são lavouras com 50 sacas por hectare acima. Aí nós temos diversas marcas aí no mercado de colhedores e nós sabemos que tem marcas que tem, não vou falar que tem marcas melhores e piores, marcas que dão rendimento maior e máquinas que dão rendimento menor, né? Trazendo aí para o produtor uma Jato, uma K3500, uma K3 Milênio, uma K3 antiga, são máquinas de altíssimo rendimento, maravilhosas. Isso daí dá 2.000 medidas em 10 horas, beleza, tranquilo. Aí você me fala, então essa é a melhor? Põe na ladeira. Entendeu? Então não tem a melhor máquina, existe a melhor máquina para cada situação. E numa situação dessa de 3 colhedoras, eu preciso ter essa Jato que anda em terreno plano, eu preciso ter uma TDI, uma VN, uma Case que anda em terreno inclinado, eu preciso ter todas essas situações para conseguir trabalhar com isso. Mas
E um dia que deu um problema numa máquina, um defeito numa máquina, e eu não colhi as 3.000 medidas por dia, eu colhi 2.000. Beleza, amanhã é 4. Exatamente. Você vai ajustar para o outro dia. Beleza, amanhã é 4. Como que eu vou fazer isso? Aumenta o tempo de colheita. Aumenta o tempo de colheita. E aí você vai, isso aí você vai ajustar. E assim, pelo menos numa situação dessa, num tamanho de área desse, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, colheita... E a colheita é durante o dia, vai troca o turno, vai... Na verdade, o feriado da colheita é o dia que chove. O dia que chove vai virar café no terreiro, vai virar leira. O ideal é que nem tenha café no terreiro, mas feriado na colheita é chuva. Feriado na colheita não é feriado, não é sábado, não é domingo. Feriado em colheita é chuva. Na varrição, aí, 1.380 medidas por dia, um varredor tem que levantar 350 medidas por dia. Nessa situação, eu preciso de 4 varredores. Se é possível um varredor levantar 350 medidas de café por dia? Lógico. Isso aqui é perfeitamente possível e acontece. É o que a gente vê em média. Mas a minha lavoura tem meio litro de café por pé. Eu não estou com... Lógico que você não vai conseguir, não. Não tem a matéria-prima café, ué. Se não tem a matéria-prima café, não tem como você levantar essa quantidade. Então... Alisson, até mais um motivo da gente voltar aqui e falar de poda, né? Sim. Uma das grandes vantagens da safra zero é o quê? É exatamente eu otimizar minha colheita colhendo lavouras com cargas muito altas. Sim. E não ficar perdendo tempo e estragando lavoura, colhendo lavoura com 20 sacos por hectare, 15 sacos por hectare, Exatamente. 30 sacos por hectare. A gente quer é lá em cima. Exatamente. Eu vou otimizar minha mão de obra quando for manual, eu vou otimizar minhas máquinas, vou otimizar meu pós-colheita. É o problema que está tendo, esse negativo, esse ano de 2023, né? Como muitas lavouras ficaram com a meia carga devido à geada de 2021, meia carga em 2022, está vindo com a carga pouco melhor, pouco pior agora em 2023. Então, assim, a área colhida de 2023 é muito grande. Então, essa programação de podas, ela vai ficar um pouco prejudicada. Alisson, a gente está indo para o final do planejamento e eu vou levantar um negócio para você falar que a gente vê muito. E a gente sabe que a gente faz o diferente disso daí e muitas vezes a gente é questionado. Por exemplo, a pessoa olha aqui, pensa nas 1000 medidas da máquina, né, no que ela vai fazer, e aí o que ela pensa? Opa, eu tenho que ganhar em rendimento operacional da minha máquina, eu vou apertar ela para poder passar uma vez só. E aí vem um problema. Um problema sério. Tá? Sério, porque eu falo que eu já peguei lavoura aí que a gente teve que esqueletar e conduzir bruto, já teve lugar que por fazer isso com a máquina você teve que vir... Não, recebe, por quê? Porque você não tem estrutura e fora a perda de produção do ano seguinte. Sim. Fala um pouquinho desse geral da máquina, do por que não apertar, esse cuidado com a lavoura. A regulagem da máquina é algo extremamente importante. E às vezes a gente vê o pessoal falando, a velocidade 1.500 metros por hora, 2.000 metros por hora. O que mais estraga a lavoura é velocidade. Porque o operador é muito parecido com a velocidade de um automóvel. A 80 km por hora, todo mundo é motorista. A 140, alguns. A 200, ninguém. Né? A 200, ninguém é motorista. Então, assim, a máquina de colher. A máquina de colher, não estou dando receita aqui de regulagem, mas a máquina de colher aí a 800 metros por hora, todo operador é tranquilo. Passou ali por 1.200 metros por hora, até o 1.500 tem que ter uma habilidade melhor. Acima de 1.500, gente, ninguém tudo vai fazer besteira. Vai fazer besteira. O que a gente vê aí, então você nunca andou, você nunca recomendou, você nunca andou acima de 1.500? Já teve situação disso, mas sabendo dos riscos e dos problemas que isso causaria. O que nós temos observado hoje, que também não é receita de bolo, assim como nada na agricultura, na cafeicultura é receita de bolo, mas o que nós temos observado como a melhor situação?
A primeira passada da máquina, principalmente para quem vai fazer cereja descascado, tira as varetas de baixo, passa com o terço superior. Passou a primeira com o terço superior, a segunda, hora que voltar novamente na lavoura, põe todas as varetas e passa. O que sobrar, se sobrar muito café na planta, é porque você errou a hora de entrar. O café que sobrar dessa segunda passada com todas as varetas, joga no chão e varre. Não passa a terceira vez, que a vida útil da sua lavoura vai reduzindo cada vez mais. Então, é uma em cima, uma com tudo e joga pro chão e varre. Então não tem situação que passa com todas as varetas 2 vezes? Diversas situações fazemos isso. Lógico que sim. O que eu estou condenando aqui é 3 passadas. Eu acho que não tem motivo para fazermos isso. Temos que tentar trabalhar da melhor maneira possível, com a melhor programação possível, para não fazer 3 passadas com todas as varetas. Isso é o importante de não acontecer. Perfeito. Mais alguma coisa, Alisson, para acrescentar nesse planejamento? Um cuidado que possa ter na colheita? Alguma dica para o produtor? Eu acho que isso daí vai ser respondido depois, na hora que o produtor fizer aquela pergunta. Aí a gente entra no nosso programa. Faz um lá na frente falando tanto da colheita como do pós-colheita, tirando as dúvidas que tiverem aí. Então, pessoal, curta, assista o programa, deixe suas dúvidas aqui embaixo. A semana que vem nós vamos voltar falando de pós-colheita, deixando aqui também um planejamentozinho de pós-colheita para vocês. E aí depois a gente vai juntar essas dúvidas de colheita e pós-colheita e a gente faz um programa respondendo essas dúvidas para vocês. Tá certo? Isso aí. Então um abraço, semana que vem tem mais. Até a próxima, pessoal. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.